Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar nesta manhã se encontra na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 22 e 23 e o capítulo de número 2, o versículo de número 1. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Uma vez que a vida de vocês é purificada pela obediência à verdade, resultando em amor sincero por todos os seus irmãos na fé, amem sinceramente uns aos outros, com um coração puro. Vocês nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra viva e permanente de Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, da malícia odiosa e de toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, anseiem pelo leite espiritual, o produto real, não diluído. É isso que fará de vocês, que fará com que vocês cresçam para a salvação, se provaram de fato que o Senhor é gracioso. Interessante que aqui no final do versículo de número 1 do capítulo de número 2, o apóstolo Pedro vai nos chamar a provar a graciosidade de Deus. E ele traz aqui um apelo aos nossos sentidos quando ele fala de leite, né? E é quase como que se ele estivesse tentando ali, através da sua escrita, descrever como Deus é gracioso, à medida em que nós provamos a graça de Deus. E é interessante que ele vai dizer que nós devemos provar não uma graça de Deus diluída, mas a graça de Deus essencial, a graça de Deus como aquele leite materno que ainda não foi acrescentado nenhum tipo de água e nenhum tipo de diluente nele. E este leite espiritual, este leite materno a que Pedro se refere é a palavra de Deus. É isso que ele vai dizer no versículo de número 23, quando ele vai dizer que nós nascemos de novo, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, ou seja, por meio da palavra viva e permanente de Deus. A maneira de provarmos a graça de Deus, a maneira de experimentarmos com os nossos sentidos como Deus é gracioso, é através do conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente hoje muitos homens e mulheres têm distorcido a palavra de Deus, têm diluído a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa talvez se tornar mais agradável aos nossos ouvidos, mas à medida em que elas diluem a palavra de Deus, elas destroem a força da palavra de Deus de trazer para cada um de nós a vida e de nos alimentar espiritualmente, e arranca até mesmo essa possibilidade de se experimentar a graça de Deus, como esse Deus é gracioso. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é: você tem desejo de experimentar, de comer desta graça e beber dessa graça, experimentar qual é o sabor dessa graça na sua vida? Então você precisa conhecer a palavra de Deus, não a palavra diluída de Deus, não meias palavras de Deus, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus a que Pedro se refere aqui, é lógico, é o Antigo Testamento, mas é mais do que isso, é a palavra de Deus em Cristo Jesus. É a palavra encarnada de Deus. À medida em que nós conhecemos este homem chamado Senhor Jesus Cristo, revelado na palavra, nós experimentamos a graça de Deus.
não uma graça diluída, mas uma graça que pode nos sustentar e nos trazer o crescimento, que você conheça cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que nos confronta com os nossos pecados, a Palavra de Deus que diz que nós precisamos não apenas de cura, mas também de arrependimento, que nós não somos apenas homens e mulheres procurando alimento para suas almas, mas também homens e mulheres que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam mudar a sua trajetória de vida e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Somos rebeldes que precisamos abaixar as nossas armas e nos rendermos ao Senhor da história, o Senhor Jesus Cristo. À medida em que a palavra entra dentro do nosso coração, ela nos convence do quão pecadores nós somos, ela nos convence do quão perdido nós estamos. E à medida em que ela nos convence de tudo isso, a graça de Deus acaba se tornando cada vez mais preciosa e mais poderosa nas nossas vidas, a ponto de nos transformar. O meu convite é que você conheça mais a palavra, é que você conheça mais o Senhor Jesus, é que você ouça pregações que realmente vão te colocar em contato com a palavra. E à medida em que você tem contato com a palavra de Deus, você vai, como diz o nosso amigo Pedro, experimentar como Deus tem sido gracioso. Experimente a graça de Deus na sua vida, através da palavra de Deus, através da pessoa, da obra e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você e até a próxima.